irmãs, meus queridos irmãos, paz aos nossos corações. A nossa reflexão deste momento é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, nos itens 14 e 15, que tratam da caridade para com os criminosos e deve-se expor a vida por um malfeitor. É muito importante nós situarmos esses dois itens quando são colocados no capítulo que fala sobre amor ao próximo como a si mesmo. A mensagem de Jesus, toda ela, foi fincada no amor. No amor a Deus, no amor a si mesmo e no amor ao próximo. Então, toda a nossa reflexão há que se passar pelo entendimento desse amor que deva permear todas as nossas atitudes, todas as nossas ações e, principalmente, todos os nossos relacionamentos. É entendermos o sentido verdadeiro da caridade. Ninguém é capaz de perdoar, se reconciliar, se não tiver caridade. Porque, como nos afirma o insigne codificador Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. Mas antes de falarmos do tema propriamente dito, vamos entender esse processo da caridade. E nada melhor do que entendermos a caridade como Jesus a entendia. A caridade, segundo Jesus, é benevolência, indulgência e perdão. Benevolência, indulgência e perdão. Vamos buscar entender essas três, se podemos assim dizer, virtudes. A benevolência é um ato de boa vontade, é um ato de afeto, é um ato de estima a alguém, a alguma pessoa. A indulgência, segundo nós buscamos no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem de José, espírito protetor, quando ele diz sobre a indulgência: é um sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos. Ela não vê a indulgência defeitos de outrem. E o perdão, não é? Jesus já caracterizou a forma de perdoar, não é? Quando perguntado por Pedro. E ele diz que nós devemos perdoar cada ofensa 70 vezes 7 vezes. Entendendo que o sentido de 70 vezes 7 vezes é o nosso perdão incondicional, sem nenhuma exigência ao nosso irmão. E nós buscamos também no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem de Paulo apóstolo em Leão, em 1861, quando Paulo diz sobre o perdão: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. E ele conclui: se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até para uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes da indulgência? Então nós vamos entender agora o que é a caridade segundo Jesus. E é justamente essa caridade que Jesus vem nos chamar a praticar, sem acepção de pessoas, de ações, de atitudes. Mas é muito importante nós entendermos que quando nós perdoamos, quando nós temos caridade, como nós temos indulgência, quando nós temos benevolência para com alguém, não quer dizer que nós
concordamos com o ato que a pessoa praticou. A nossa indignação com aquele ato deve existir, sim, mas não o ódio, a raiva. Não aquilo que nos impeça da compreensão de que aquele irmão ainda foi capaz de cometer aquele equívoco. Mesmo quando esse equívoco traz umas consequências danosas para alguém, para um grupo social, ou mesmo para a sociedade em geral. Não se condiciona essa caridade com o fato ou com aquilo que a pessoa pratica. Porque todos nós somos ainda espíritos claudicantes na nossa caminhada. Nós estamos, vez outras e vezes muitas, tropeçando nas nossas próprias imperfeições. Sempre quando nós vamos, entre aspas, analisar a conduta de alguém, devemos fazer um parâmetro para conosco. Devemos considerar a cada um de nós primeiramente. Porque, primeiro, que nós não devemos julgar. Está no texto evangélico. Nós não devemos julgar. Segundo, que nós temos que praticar, exercitar todo esse processo de caridade. Porque quando nós falamos em caridade, é algo muito maior do que nós possamos imaginar. Porque caridade é uma expressão mais sublimada do amor que possamos ter por alguém. Porque quando nós fazemos a caridade, nós exercitamos esse amor de uma forma incondicional, sem nenhuma intenção, desprovida essa caridade de qualquer interesse. Então, caridade para com os criminosos, e nós devemos tê-la, é entender todo aquele processo que ocorre com o cotidiano de cada um de nós. E aqui nós lembramos de uma fala de Chico Xavier. Chico foi convidado para fazer uma palestra numa cidade do interior. Sendo recepcionado por uma comitiva, essa comitiva preocupada em dar a ele o melhor conforto, as melhores atenções, em determinado momento essa comitiva perguntou ao Chico o que ele gostaria de conhecer naquela cidade. Tinha vários pontos turísticos, vários lugares belos para serem conhecidos. E o Chico, para surpresa da comitiva, disse que queria conhecer a delegacia de polícia. Como eu disse, foi uma surpresa geral, mas atenderam ao pedido do Chico. Chegando lá na delegacia, ele disse ao delegado, depois dos cumprimentos, que ele gostaria de visitar o presídio, onde estavam os criminosos. O delegado, um pouco contrafeito, mas atendeu o pedido e chegou naquela área, onde tinha uma área aberta, mas circundada por grades, e ali estavam os prisioneiros. E o Chico perguntou ao delegado: quantos somos aqui? Quantos somos aqui? É uma pergunta que causou uma surpresa, porque normalmente o delegado fez a contagem dos presos, dos prisioneiros, daqueles que tinham cometido crimes. E, na verdade, o Chico estava fazendo uma contagem de todos eles que estavam ali. E aí uma pessoa depois perguntou ao Chico: quem é o criminoso? E o Chico respondeu a essa pessoa: criminoso é somos todos nós que não fomos descobertos. Então vejam nesta resposta do Chico que criminosos são todos aqueles que não foram descobertos, que
o perdão se torna essencial no processo, como nós vimos aqui na fala do espírito José, né, que ele fala que é um sentimento fraternal, é um sentimento de afeto, de estima. Aí independe esse afeto, essa estima, de qual ato a pessoa praticou. E no apóstolo Paulo, quando ele fala que perdoar aos inimigos, e aí no sentido do criminoso, de ser, entre aspas, o inimigo da sociedade, é pedir perdão para si próprio. Porque nós precisamos desse perdão. Como diz o Chico na fala dele, né, que criminoso é todo aquele que ainda não foi descoberto. Falando de criminoso, não aquele que atentou contra a vida, por exemplo, mas todo aquele que comete erros. E todos nós, indistintamente, indiferentemente, cometemos equívocos. E quantos são aqueles que estão ou não foram descobertos pela própria lei, principalmente dos homens? Porque a lei divina é que nos rege, não há como nós ludibriarmos, né? Mas hoje ou mais amanhã nós vamos prestar contas dessas nossas falhas. Mas com a misericórdia divina em nós, atuando em nós. Isso é que é importante, né? E muitas vezes nós não temos essa indulgência, essa benevolência, esse perdão para com os nossos irmãos equivocados. Então é muito importante nós entendermos isso. Porque amanhã nós vamos querer o perdão, entre aspas, divino das nossas falhas, das nossas faltas. Mas como nós não fomos capazes de perdoar? E muitas vezes não perdoar a falta de alguém que não foi nem contra nós. Mas sim, nós devemos ter caridade para com os criminosos. Existe uma frase que ela é infeliz, mas muito infeliz. Quando fala lá que normalmente as pessoas comentam por aí, quando vê um crime mais violento, né, que bandido bom é bandido morto. Isso é lamentável. É um estágio primitivo que o homem se encontra quando diz isso. Todos nós vamos responder pelos nossos atos. E se você buscar os presídios e conversar com a grande maioria desses criminosos, todos eles se sentem justiçados por estarem ali cumprindo a pena, porque eles reconhecem que feriram a sociedade, ferindo a si próprios. Então eles precisam da nossa indulgência, da nossa compreensão por esse fato, não é? E a caridade é essa atitude nossa. Essa atitude nossa para com aqueles que ainda cometem equívocos. Então, sim, sejamos caridosos para com os criminosos, sejamos caridosos para com todos nós que cometemos equívocos de maior ou menor gravidade. E Jesus é esse mestre que veio nos ensinar a tudo isso. Jesus é esse mestre que, vilipendiado, julgado, condenado injustamente, crucificado, usou de extremo amor, usou da caridade para com todos aqueles equivocados. Quando ele, na cruz, rogou ao Pai: Pai, perdoa a todos eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Caridade para com os criminosos é isso, é pedir ao Pai caridade, perdão, afeto, carinho para todos eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Muita paz em nossos corações e muita felicidade.